Memphis Depay no Corinthians, o Corinthians faz até planos, galera, e operação policial pode prejudicar a vinda desse jogador, galera. Eu vou te contar tudo aqui nesse canal, mas antes eu peço o seu like, a sua inscrição, muito importante aqui nesse canal. Vou te contar tudo a partir desse momento, sem enrolação, o que rolou sobre esse assunto e o que mais está por trás de tudo isso, galera. Então vamos, sem enrolação, sem corte, sem nada, sem vinheta, vamos falar. Galera, todo mundo sabe desde ontem que o Corinthians está em busca de Memphis Depay. É o jogador midiático que o Augusto Melo sempre quis, é o jogador midiático que o Augusto Melo sempre prometeu desde o seu primeiro minuto como presidente do Corinthians. Ele prometeu esse jogador, ele está atrás. O Memphis Depay pediu um tempo para dar a resposta ao Corinthians. Quer dizer que ele já ouviu a proposta do Corinthians e vai dar uma resposta positiva ou negativa até sexta-feira ou no mais tardar no início da próxima semana, galera. O Corinthians já sonha com o Memphis Depay contra o Fortaleza na primeira partida das finais da Sul-Americana, galera. Então, os dirigentes do Corinthians já fazem planos para que o jogador aceite. Se o jogador aceitar, já tem esse plano de colocar o jogador já para jogar contra o Fortaleza, galera. O Memphis Depay pediu um tempo porque ele ouviu a proposta do Corinthians, que é de 60 milhões de reais, isso mesmo, 60 milhões de reais por 2 anos de contrato. O jogador, a princípio, antes mesmo de ouvir essa proposta do Corinthians, quando chegou a informação que o Corinthians queria contar com ele, ele rechaçou a ideia de vir ao Brasil. Mas depois ele foi procurar mais, eu imagino, ele foi pesquisar mais sobre o Corinthians e saber que o Corinthians foi o time do seu grande ídolo, Ronaldo Fenômeno, o último time do Ronaldo Fenômeno foi o Corinthians. Então ele viu a grandeza do Corinthians, viu que o Ronaldo passou ao Corinthians, viu o que o Corinthians é para o mundo e depois daí ele resolveu ouvir a proposta do Corinthians e pediu um tempo para decidir se vai ou não aceitar a proposta do Corinthians, já que ele tem proposta da Arábia Saudita, do México e até mesmo de clubes inferiores da Europa. Então é um momento de definição, é um momento para saber se ele vai ou não aceitar essa proposta do Corinthians, mas de fato ele está indeciso, galera. É uma decisão de sim ou não que ele não quis tomar logo no início quando viu a proposta. Então quer dizer que a proposta agradou ele, galera. Então ele está na definição talvez de garantias, talvez o seu empresário quer garantias de vai receber esse dinheiro ou não, quer outro tipo, saber mais sobre o clube, sobre a situação, como o time está, essas coisas, e saber se um outro clube vai dar a projeção para ele que ele quer para jogar, para continuar jogando na seleção holandesa. O técnico atual que está na seleção holandesa já rechaçou que jogadores holandeses que for para a Arábia Saudita não vai mais jogar pela seleção, e isso pesa a favor do Corinthians, porque se ele aceitar ir para a Arábia Saudita, que provavelmente paga muito mais que o Corinthians, ele não vai mais jogar pela seleção holandesa, onde ele está a 4 gols de se tornar o maior ídolo, o maior goleador da história da seleção holandesa. Então talvez um time mexicano que possa aportar muito mais dinheiro, mas também não vai dar aquela visibilidade que ele espera para a carreira dele, ou talvez um outro clube da Europa que seja aí do escalão B ou até mesmo escalão A. Então ele está nesse momento de definição. A gente vai esperar a definição de Memphis Depay, sim ou não, se ele possa vestir a camisa do Corinthians. Mas o que deflagrou hoje foi a operação policial que prendeu a influenciadora Deolane e vai prender muito mais influenciadores que estão envolvidos com lavagem de dinheiro, e o nome da Esporte da Sorte, que patrocina o Corinthians, que vai bancar essa grande contratação do Corinthians. Eles vão bancar, eles ofereceram esse dinheiro ao Corinthians para bancar esse jogador, para esse jogador ser o cara que vai estampar a marca deles, vai ser o anfitrião, o cara que vai ali estar representando a grande marca deles no Corinthians. Então eles vão bancar esse valor de 57 milhões de reais. Então o Corinthians nem precisaria de, como eu falei no início, de aprovação do conselho, de nada para essa contratação. O dinheiro viria de fora, seria a Sportbet que bancaria toda essa operação Memphis Depay, galera. Então, cara, é muito delicada essa situação, porque um nome envolvido numa situação policial muito grande que
que toma uma proporção nacional, com certeza vai tomar uma proporção internacional. E se chegar ao país, talvez isso seja um ponto negativo nessa situação. Ele, sem saber que focinho de porco não é tomado, ele vai tirar as suas próprias conclusões e ficar com o pé atrás. E isso pode definir a vinda dele ou não ao Corinthians. Então vamos ficar de olho, vamos querer saber mais sobre o que está acontecendo, vamos pesquisar mais sobre qual é o real envolvimento da Esporte da Sorte com esse tipo de operação policial, porque isso foi citado também, ele foi o principal besta assim, citada nessa operação policial no dia de hoje, onde prendeu a influenciadora Deolane e a sua mãe. Então, galera, é uma coisa que vem pro bem, que é a contratação do Memphis Depay. Outra coisa que aparece já para assustar o Corinthians, de uma forma ou de outra, é sempre envolvido aí em manchetes policiais nos últimos meses. É complicado, é de dar risada, mas é preocupante aí essa situação. A gente espera que isso não atrapalhe a vinda desse grande jogador ao Corinthians, que faria com o Corinthians mudasse de patamar, na minha opinião, midiaticamente falando e também futebolisticamente falando, que é um grande jogador, ainda muito jovem para o futebol, 30 anos apenas. Então tem linha para queimar no Corinthians, tem muita garra ainda para vir e ferver esse time do Corinthians e elevar o nível do Corinthians, galera. Se você chegou até aqui, teve paciência de acompanhar essa informação junto comigo aqui, deixa o like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo. Eu sou o Alacorte, trago novidades do Corinthians todos os dias aqui nesse canal. Fique com Deus, fui!